nos próximos 3 meses, abril, maio e junho, nós vamos enfrentar as ideologias que predominam no século 21 e que estão expostas no noticiário do rádio, da televisão, da internet, nas revistas, nas novelas, nas leis, nas aulas, nas universidades, nas escolas do ensino fundamental, médio, superior, pós-superior, pós-graduação, e também nas escolas de ensino do pré-primário, enfim, em todas as camadas da sociedade, essas ideologias estão sendo discutidas, fomentadas, introduzidas, e nós vamos confrontar essas ideologias com as doutrinas da Bíblia Sagrada. Algumas dessas ideologias do nosso século atacam frontalmente as nossas crenças e estão em total confronto com os valores fundamentais expostos na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Eu gostaria, já que hoje está tão simples a gente fazer uma pesquisa, eu gostaria de sugerir que os irmãos pesquisassem alguns temas que estão na agenda dos dias que nós vivemos. Se os irmãos quiserem anotar esses temas, são temas até que nós já estudamos em algumas das nossas lições bíblicas. Mas os irmãos poderão fazer uma pesquisa, né, Roberto, sobre esses temas. O primeiro dele é relativismo. Os irmãos anotem esse nome, relativismo. O segundo é pluralismo. Pluralismo. Plural. Pluralismo. O terceiro é materialismo. E o quarto é pós-modernismo. Será muito importante que nós tenhamos uma visão panorâmica a respeito desses temas, que são temas predominantes na atualidade, para que nós possamos ter assim um posicionamento a respeito de cada um desses temas. Amém? Nesse trimestre, irmãos, nós teremos como comentarista o pastor Douglas Batista, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Missão, em Brasília, no Distrito Federal. Eu conheço bastante o pastor Douglas, porque eu participo com ele de um conselho, que é o Conselho de Educação da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, do qual ele é presidente, e pela misericórdia do Senhor, eu sou vice-presidente. Ele é doutor em teologia e é também licenciado em filosofia. Antes de nós adentrarmos ao comentário desta lição, nós vamos ver e ouvir uma entrevista que foi concedida ontem pelo pastor Douglas no programa Movimento Pentecostal. Eu vou pedir então a fineza de colocar essa entrevista. Olá, seja bem-vindo ao programa Movimento Pentecostal. Você que nos acompanha nessa manhã, talvez já tenha ouvido as seguintes expressões: jeitinho brasileiro, agir de forma politicamente correta. Bem, essas são expressões cotidianas, mas que por trás delas trazem grandes problemas sociais. Eu vou conversar agora com o pastor Douglas Batista. Ele é do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e ele é estudioso da ética.
Pastor Douglas, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco nessa manhã aqui na Mega Store CPAD no centro do Rio de Janeiro. A alegria é minha, satisfação muito grande em participar desse programa e também agradecer pela oportunidade. Pastor Douglas, por que a ética é muito importante nesse momento em que o Brasil vive? Bem, a ética cristã, ela é a responsável pela conduta padrão ou pela conduta ideal que todo cristão deve ser ou ser conduzido ou adotar na sua vida diária. Por que a ética, nos tempos de hoje, está tão relegada a um segundo plano? Bem, nós estamos vivendo desde o século XX e agora mais intensamente no século XXI, um ataque contra a cultura judaico-cristã, uma tentativa de desconstruir os valores cristãos por meio das novas ideologias materialistas que estão fazendo parte da nossa sociedade contemporânea. E hoje nós sentimos de perto esses ataques, porque há uma tentativa, como já disse, de desconstruir todos os valores que a sociedade ocidental principalmente recebeu através da cultura cristã. A ética ela é fundamental para a subsistência de uma sociedade. Olha, a ética cristã, ela tem uma retrospectiva com a ética grega, porque Platão, lá pelo quarto século a.C., ele definiu a ética como sendo algo transcendente, ou seja, é algo imanente do ser humano. A noção do certo e errado, ele considerava que era algo que estava dentro do ser humano, vindo da parte de Deus e que trazia um bem-estar para a alma. Então, a pessoa se comportava de modo correto, independente se aquilo fosse lhe trazer ou não algum prejuízo, mas trazendo um bem-estar para a alma. Mas Aristóteles vai discordar dele e vai dizer que a ética seria imanente ou utilitária, que depende do bem-estar da pessoa em relação à cultura que está inserida, de maneira a noção do certo ou do errado vai depender daquilo que pode me prejudicar ou beneficiar. Então a ética cristã, ela se remonta a Platão, conforme Agostinho também no livro Cidade de Deus vai escrever. Nossa ética, ela independe das consequências que a minha postura possa me trazer. E eu vou ficar sempre na mesma posição, como por exemplo, dizer a verdade. Vou falar a verdade sempre, mesmo que a verdade me traga algum prejuízo. Aristóteles não, ele relativizou a verdade. Então a ética cristã, ela é uma ética que tem um pressuposto, a Bíblia Sagrada. Ela não se relativiza. É absoluta, então. Absoluta. Agora, nós vivemos numa sociedade que os valores são muito mutáveis. O que é valor hoje, amanhã deixa de ser valor. Isso não é um perigo para a continuidade da espécie humana? Com certeza. O relativismo cultural, que é um dos males da sociedade contemporânea, tende a relativizar tudo para que as pessoas sejam beneficiadas de algum modo. Então, lá no apogeu, por exemplo, do século XVIII, com o surgimento do iluminismo e também do humanismo, quando o homem passou a ser o centro do universo e a ética cristã e os valores morais foram cada vez mais sendo desprezados, hoje nós temos uma sociedade com crise de ética, com crise de integridade, com crise moral, com crise de caráter, e a nossa sociedade está se desmantelando por conta dessa ausência de ética cristã, quando os valores são desrespeitados, a vida humana passa a ser também depreciada. Hoje as pessoas tiram a vida do outro por um par de tênis, porque a ética cristã sofreu essa inversão de valores e nós corremos um sério risco de autodestruição. Agora é interessante notar que nos primeiros séculos da igreja cristã, as pessoas eram perseguidas por causa da fé, por causa dos valores que elas ostentavam. Hoje parece que isso se inverteu. De fato, na igreja primitiva, os irmãos cristãos defendiam a sua fé, não negociavam a fé, não estava à venda a sua alma, e hoje, lamentavelmente, com a relativização da ética, as pessoas negociam a fé, negociam valores, sempre naquele propósito de levar alguma vantagem. Quando
O Tomás de Aquino, por exemplo, discorda da posição de Agostinho de que a ética cristã é absoluta, porque Tomás de Aquino ele vai dar uma ênfase à liberdade, ao livre-arbítrio, ele vai permitir uma relativização. A nossa igreja, a igreja cristã, entrou num período, principalmente na Idade Média, com esse pensamento. E é só com a Reforma Protestante, 1517, que a ética cristã de Agostinho e também de Platão vai ser retomada como sendo absoluta. Hoje, nós temos na sociedade, então, a restauração protestante, buscando essa ética cristã, e a sociedade não cristã, que relativiza. E, lamentavelmente, grupos cristãos que ainda não entenderam que a posição do cristão é de verdade absoluta. Pastor, então nós estamos chegando ao final mesmo dessa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está acompanhando o movimento pentecostal do dia de hoje. A minha mensagem é no sentido de concitar a todos a vivermos a ética cristã, entendendo que a ética cristã pode ser vivida por meio da regeneração, permitir que o Espírito Santo de Deus transforme as nossas vidas e também convidar a todos a participarem da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre, quando 13 lições serão estudadas acerca dos valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Amém. Vamos ao nosso texto áureo, irmãos, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu trouxe esse texto na versão da Bíblia, a Mensagem, que é uma versão com tradução numa linguagem contemporânea. Nós vamos incluir também o versículo 24, onde o apóstolo diz assim: analisando a situação por certo ângulo, vocês poderiam dizer, tudo está certo, por causa da imensa generosidade e da graça de Deus. Não precisamos dissecar nossos atos para saber se serão aprovados. Mas a questão não é apenas confirmar se está certo. Queremos viver bem, mas nosso objetivo principal deve ser ajudar os outros a viver bem. Amém? Creio que o apóstolo estava se lembrando da orientação do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele evoluiu o amor ao próximo, de amar o próximo como a si mesmo, para amar o próximo como eu vos amei. Amém, irmãos? Já vamos guardar isso, que o parâmetro para amar o próximo não é como eu me amo. O parâmetro para amar o próximo é como ele nos amou. A verdade prática diz: as escrituras sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Nós fomos chamados e fomos designados para viver nesta sociedade como sal da terra e luz do mundo. Onde quer que um crente estiver, ele estará dando o tom, ele estará dando o equilíbrio, ele estará moldando aquele ambiente. Paulo chega a dizer que nós somos o bom cheiro de Cristo, tanto para aqueles que se salvam, como também para aqueles que se perdem. Amém, irmãos? Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, como
sal da terra e luz do mundo, como a carta de Jesus, escrita por dentro. Escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas também escrita por fora, lida, relida por todos os homens, pelos salvos, mas também pelos perdidos. A presença física de um crente vai trazer santidade, sabedoria, poder e amor para aquele ambiente. Basta um crente, basta um homem de Deus ou uma mulher de Deus naquele ambiente, seja uma família, uma indústria, um supermercado, um escritório, uma fazenda, um hospital, uma universidade. A presença física de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus muda aquele ambiente, muda a atmosfera, o clima daquele ambiente. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, o nosso destino é fazer a diferença. Amém? Há um projeto do Espírito Santo para cada um de nós, que é ter uma vida perfeita. Em qualquer lugar, seja no campo, na cidade, na terra, no mar, no ar. Nós fomos chamados para viver uma vida perfeita. E o padrão estabelecido por Jesus é que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. E eu quero dizer ao irmão e à irmã, não se contente com nada menos do que uma vida perfeita. Amém? Glória a Deus. E ao preparar esta mensagem, foi muito claro assim no meu coração que o diabo vai falar: não, você não precisa viver uma vida perfeita. E que ele vai até citar as escrituras, porque citou para mim. Bom, é só o Pai que está no céu. São coisas que o diabo fala ao nosso ouvido. Ah, seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Queridos irmãos, todas as vezes que o diabo citar a Bíblia para você, ele vai citar a Bíblia de uma forma deturpada. Porque o plano de Deus, o projeto de Deus, revelado desde o Antigo Testamento, é que todo homem e toda mulher de Deus seja perfeito, seja perfeita. Não deixe o diabo te enganar. Glória a Deus. Entre em confronto com as forças das trevas todas as vezes que ela quiser convencer você de algo que não é estritamente aquilo que a Bíblia diz. Porque desde o Éden, quando a serpente enganou Eva, ela não falou uma mentira total. Ela pegou uma parte daquilo que era verdadeiro e adicionou uma mentira. E é assim que acontece, porque Deus tinha falado para não comer da árvore. Porém, a serpente chegou e disse: não foi assim que Deus falou? Para não tocar. Deus não tinha falado para não tocar. Deus tinha falado para não comer. E ainda hoje, esse é o método que Satanás usa para convencer as pessoas
que elas não precisam ser perfeitas. Sabe para quem que ele fala mentira? Para quem não conhece a verdade ou está propenso a desobedecer a verdade. Porque para Jesus, aquele texto que ele falou, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropecem em tempo algum, ele falou a verdade completa, porque ele sabia que na presença de Jesus, a verdade vai por terra. Agora, ele vem com engano para nós, porque nós estamos, muitas vezes, suscetíveis, prontos, preparados para receber a mentira, porque o nosso coração às vezes já está inclinado para ouvir a mentira. Amém, irmãos? Mateus capítulo 5, 48, Jesus falou: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 13, Deus diz: perfeito serás, como o Senhor teu Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, é uma repetição. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Há poder no sangue de Jesus. Há poder na palavra de Deus. Queridos irmãos, eu estou muito animado com esses temas que nós vamos estudar. E eu creio de todo o meu coração que hoje nós sairemos daqui diferentes da forma como nós entramos. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Eu vou pedir que todos, por favor, se coloquem de pé. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 13. Amém? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também o escape, para que a possais suportar. Amém? Queiram assentar-se, irmãos. A nossa introdução começa dizendo assim: estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Neste semestre, veremos que a ética cristã difere da ética secular. Queridos,
se estudar ética é muito importante. Se a ética secular e humanista já é importante para os relacionamentos e condutas na sociedade, e uma ética que vem da sabedoria humana, e a sabedoria humana é perfeita e chega até mesmo a ser animal e diabólica, e mesmo assim é importante para o convívio social, de respeito recíproco, de convívio harmônico. Quanto mais a ética cristã, que tem a sua origem, tem a sua gênese na preciosa palavra de Deus, nos princípios das Sagradas Escrituras, princípios esses que foram estabelecidos pelo Criador e que nos fazem pessoas saudáveis, saudáveis fisicamente, saudáveis emocionalmente e saudáveis espiritualmente. E também os princípios da palavra de Deus nos torna pessoas sábias e nos torna pessoas competentes para o exercício de qualquer atividade, para o desenvolvimento de qualquer obra. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 13 e versículo 13, que o que despreza a palavra de Deus virá a perder-se, será mal sucedido. Os irmãos que vão fazer vestibular, que vão fazer concurso, guardem esta palavra, mal sucedido. Como se escreve corretamente essa palavra? Mas o que respeita os seus mandamentos será bem sucedido. Está claro isso aqui, irmãos? O sucesso não acontece por acaso. Está nas nossas mãos ser mal sucedido ou ser bem sucedido. Todo aquele que respeitar os princípios éticos contidos na palavra de Deus será uma pessoa bem-sucedida em tudo o que empreender. Eu gostaria de dizer, irmãos, vou falar isso com muito temor de Deus e com muito respeito aos irmãos, que se alguma coisa não está funcionando bem em qualquer área da sua vida, você precisa passar por uma avaliação clínica. Que clínica? Uma avaliação clínica bíblica, para que possa ser encontrado um diagnóstico. E eu quero garantir em nome do Senhor Jesus, que se você se submeter às intervenções, porque todas as vezes que você passa por um exame clínico, e você tem um diagnóstico, e você se submete às intervenções e às terapias, às vezes é preciso uma intervenção até mais invasiva. Às vezes é preciso uma intervenção mais invasiva. Às vezes é apenas uma terapia. Se você se submeter diante de um diagnóstico, as intervenções e terapias indicadas pela própria palavra de Deus, porque ninguém precisa e nem pode inventar nada. Você vai experimentar um novo tempo em sua vida, porque cada um de nós, irmãos, tem uma missão a realizar nesta vida, que é uma missão que Deus projetou. Quando nós nascemos, essa missão já estava escrita. Está no Salmo 139. Antes que nenhum dos nossos dias existissem, Deus já escreveu cada um deles por antecipação. Cada um de nós é um projeto de Deus. Cada um de nós
nasceu para realizar algo que Deus projetou. E cabe a nós que nós nos tornemos a melhor versão daquilo que Deus projetou para nós. É uma responsabilidade que não tem como ser terceirizada. É uma responsabilidade que não tem como apontar alguém como o culpado porque cada um de nós pode tomar as devidas medidas para ser aquilo que Deus projetou. Eu já contei para os irmãos aquela historinha de um homem que tinha 2 filhos e ele era um alcoólatra. Anos depois, o homem já tinha morrido. Uma psicóloga estava desenvolvendo uma tese de doutoramento e ela teve a sua atenção chamada para a história daqueles 2 filhos do alcoólatra. Eles moravam em cidades distantes e ela foi entrevistar um. Ele era um alcoólatra, assim como seu pai. E ela lhe perguntou: por que você se tornou um alcoólatra? E ele disse: o que podia esperar de alguém que teve um pai como eu tive? E ela foi entrevistar o outro. O outro era um homem totalmente abstêmio, um profissional bem-sucedido. E ela perguntou: o que fez você se tornar quem você é? E ele respondeu: o que podia esperar de alguém que teve um pai como eu tive? Queridos irmãos e meus irmãos que estão pela internet, não há como terceirizar, não há como transferir a culpa pelos insucessos para terceiros. Mas a sociologia diz que o homem é produto do meio. Se alguém está em Cristo, o poder do Espírito Santo na vida dele é mais forte, mais denso do que o meio onde ele vive. Eu estou às ordens. Se você é membro aqui desta igreja, pode me procurar para a gente agendar uma data para essa clínica. Amém? Ou se você é membro online da nossa igreja pela internet, você pode mandar um e-mail para mim ou falar diretamente no nosso ambiente de membros online, que nós daremos a devida atenção a você. E se você não é membro desta igreja, nem fisicamente, nem membro online, procure o pastor da sua igreja, porque eu acredito que ele vai poder ajudar você bastante. Vamos voltar ao nosso comentário. Nós estamos falando da ética humana. E o comentarista diz que enquanto a ética humana se fundamenta em valores materialistas e relativistas, que são sistemas de valores eleitos pela nossa sociedade, como o culto à diversidade, ou ser uma pessoa politicamente correta, mesmo com a eleição de conceitos que estão na contramão da tradição cristã e da palavra de Deus, a ética cristã tem como eixo a palavra de Deus, que é a revelação divina, imutável e infalível. A palavra de Deus é a autoridade final, definitiva sobre qualquer assunto. Assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs. E, queridos irmãos, há muitos líderes e muitas igrejas fazendo isso para agradar o público, fazendo isso para conquistar clientes para os seus projetos religiosos, relativizando os conceitos, as doutrinas da palavra de Deus, para manter amizades, para trazer ouvintes. É relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã, a fim de aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus
e o testemunho cristão perante esta sociedade. E assim, fazendo, irmãos, nós estaremos exercendo a nossa função perante esta sociedade, porque nós não fomos colocados aqui sem uma função. Nós temos uma função a exercer nessa sociedade, que Jesus declarou em Mateus capítulo 15, capítulo 5, no versículo 13, ele diz: vós sois o sal da terra. No capítulo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. E no versículo 16, aliás, ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Se você andar para lá e para cá, se você entrar em uma empresa para trabalhar, e as pessoas não notarem, e as pessoas não abordarem você, porque você é diferente, alguma coisa precisa ser ajustada. Porque onde está o sal, onde está a luz, isso tem que ser notado. Vamos para o ponto central da nossa lição e direto para o conceito de ética cristã. Definição geral. A palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábito. A ética, queridos irmãos, ela é estudada como um ramo da filosofia. E nós podemos já tirar daqui uma definição semântica de ética, que não está na nossa lição, mas nós vamos projetar aí para os irmãos. A palavra ética, em seu sentido semântico, é o segmento da filosofia que estuda os fundamentos da moral segundo um conjunto de regras, normas, costumes, hábitos e tradições que definem um padrão de conduta aceitável por uma comunidade, povo ou nação. Nesse sentido, a ética, ela é dinâmica. Nesse sentido, a ética, ela é construída segundo as convenções, segundo os costumes, os hábitos e as tradições de uma certa comunidade, de um certo povo ou nação. No latim, o termo usado se corresponde a mos, ou mos, moral, no sentido de normas ou regras. Com isso, nós podemos enunciar uma definição já levando em consideração o sentido próprio da palavra, por isso podemos chamá-la de definição etimológica, que coloco aí para os irmãos. A palavra ética, em seu sentido etimológico, vem da palavra grega ethos, que significa costumes ou hábitos, e também do latim mos, que significa normas ou regras. O nosso comentarista diz que, devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos. Contudo, é preciso defini-los e entendê-los de forma separada. Então, queridos irmãos, num conceito, ou vamos falar num sentido menos filosófico e mais prático, nós podemos compreender melhor o conceito de ética examinando as condutas praticadas, aceitas pela sociedade no nosso dia a dia. E nós vamos compreender isso de uma maneira muito simples, tratando do comportamento exigido pelas categorias profissionais, tais como o médico, jornalista, o advogado, o empresário, um político, um professor, um pastor. Por exemplo,
Quando você faz uma consulta médica, o que você contou para o médico, ele tem o dever do sigilo por uma questão ética da sua profissão, assim como também todas as demais atividades profissionais. Tanto que é muito comum a gente ouvir falar em ética médica, ética jornalística. O jornalista ele não pode revelar a fonte da sua notícia por uma questão ética, ética empresarial, ética pública, ética pastoral. Existem códigos de ética profissional que indicam como uma pessoa pode se comportar em uma determinada profissão. E, nesse sentido, nós que estamos assim, sendo chacoalhados no nosso país por questões de ordem éticas, estamos vendo que ética e cidadania são duas coisas que caminham paralelas. Amém, irmãos? Ética e cidadania são duas coisas que caminham paralelas. E já de muito tempo que tem sido dito que para que uma sociedade seja uma sociedade próspera, é preciso que os homens dessa sociedade sejam pessoas que cultivem a ética e cultivem a cidadania. A seguir nós temos o subtópico 2, ética e moral. Enquanto ciência, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Por conseguinte, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Essas regras podem variar de uma cultura para a outra, podendo sofrer variadas e sistemáticas alterações. Tudo dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões de conduta social. Entendamos então aqui, irmãos, que até agora nós estamos diante de conceitos importantes, mas de conceitos flutuantes, conceitos que variam de uma sociedade para outra, às vezes até mesmo de uma família para outra. De forma geral, a ética abrange diversos campos, como a antropologia, a psicologia, a teologia, a sociologia, a economia, a pedagogia, a política e até mesmo a dietética. Até mesmo a dietética. E aqui nós já podemos adentrar no nosso ponto-chave. O que é ética cristã? E eu acredito que duas perguntas vão nos ajudar a entender o ponto-chave da nossa lição. A primeira é: de onde vem a ética cristã? E a segunda é: em que consiste a ética cristã? Ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. A ética cristã, meus amados irmãos, é a conduta que se requer do cristão, ou diz respeito ao comportamento do cristão no seu dia a dia. O irmão Roberto, que está aqui, ele fez uma pesquisa, eu agradeço, a respeito da ética cristã, e ele nos trouxe uma importante contribuição
a respeito da ética cristã que foi propagada pela Igreja Católica, no sentido de abdicar dos interesses materiais e do egoísmo em benefício dos irmãos, dos outros e da própria igreja. E com isso, abrir-se-ia as portas do céu para aquela pessoa. E o protestantismo, irmãos, surgiu com uma nova ética cristã, onde se pregou o valor ao trabalho, no sentido de que o trabalho árduo, o trabalho suado, ele é abençoado por Cristo. E o protestantismo removeu essa dificuldade que havia em a pessoa aspirar por conforto e por riqueza, como sendo algo contrário aos ensinamentos de Cristo. Tanto que os países que foram fundados por evangélicos foram países, ou os países, onde o protestantismo vicejou, foram países que se tornaram países do chamado primeiro mundo. Agora, continuemos. O fundamento moral da ética cristã são as Sagradas Escrituras. Ou seja, a Bíblia é a fonte primária e original da ética cristã. Por isso, sua natureza não se altera nem se relativiza, porque a palavra de Deus permanece eternamente. Desse modo, a ética cristã não se dissocia da moral e dos bons costumes derivados da doutrina bíblica. A doutrina bíblica não se relativiza de conformidade com os comportamentos sociais de uma determinada época. E aqui, irmãos, nós podemos fazer uma distinção que é muito importante para a nossa denominação, a Assembleia de Deus, entre costumes, mesmo sendo bons costumes, e doutrinas. Os costumes, mesmo sendo bons costumes, eles mudam com o tempo. Agora, a doutrina bíblica, ela não muda, porque os costumes são próprios do tempo e do lugar onde se vive. Então, o costume, ele é variável no tempo e no espaço. Tanto que vários costumes da nossa denominação, com o passar do tempo, eles foram relativizados. Eu ainda tive a oportunidade de frequentar uma igreja onde assim, os costumes da Assembleia de Deus já tinham sido relativizados, mas ainda havia um que era assim, muito marcante. Por exemplo, nos primórdios, todos os homens da nossa igreja tinham que andar com um chapéu na cabeça. Então, por muito tempo, na nossa igreja, todos os homens usavam chapéus. E como os irmãos sabem, por muito tempo, na nossa igreja, as irmãs não cortavam o cabelo e nem soltavam os cabelos. Então, todas as irmãs usavam coque, tendo os seus cabelos presos. Não faz tantos anos, isso no ano de 1990, quando eu vim para a cidade de Pedreira, e fui congregar durante um tempo numa igreja na cidade de Itapira, e lá todas as irmãs, sem exceção, usavam coque. Todas elas ainda tinham seus cabelos presos, mas eram costumes. Eu creio que foi um bom costume nos primórdios da Assembleia de Deus, quando os homens
que ocupavam certas posições na sociedade não saíam sem chapéu? Não saíam sem o seu paletó e a sua gravata? Eu creio que naquela época esse costume foi um costume necessário. Assim como também no que tange ao corte de cabelo, todas as mulheres consagradas na Igreja Católica, que eram as chamadas filhas de Maria, nenhuma delas cortava o cabelo. Agora, por que que as evangélicas iam cortar os cabelos? Então, queridos irmãos, o costume, ele é próprio do tempo, é próprio do lugar onde a pessoa vive, e ele é variável no tempo e no espaço, mesmo sendo um bom costume. Agora, a doutrina bíblica não. A doutrina bíblica, ela é permanente, porque ela é absoluta, ela é imutável, em todos os tempos e em todos os lugares. Ela não pode ser relativizada. A Bíblia diz que não pode tirar um J e nem um tio. Não pode mudar uma vírgula de lugar. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 29, diz que se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. E aqui nós já entramos no ponto número 4. Princípios da ética cristã. O Deus trino e santo é imutável. Ele se revelou nas Sagradas Escrituras e por isso a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. A Bíblia, queridos irmãos, é um livro que contém todas as instruções e todos os princípios para todas as áreas da nossa vida humana. É por isso que a Bíblia é chamada de o manual do fabricante. E a Bíblia é a fonte primária da ética cristã. Nós podemos considerar como fontes secundárias da ética cristã os posicionamentos adotados pela igreja, que representa o corpo de Cristo, o ordenamento jurídico, é consubstanciado nos estatutos e nos regimentos da igreja, obviamente, desde que não entre em confronto, nem contrarie aquilo que está na Bíblia Sagrada. Obviamente, tudo que é secundário só será aceito se estiver totalmente de acordo com a Bíblia Sagrada. Diz o nosso comentarista, nesse aspecto, os princípios ético-cristãos, que derivam das Escrituras, são imutáveis e divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são princípios universais. Assim, os princípios ético-cristãos não podem ser relativizados, como Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu pensei em um princípio ético-cristão, que diz respeito ao princípio do não desperdício. Deus é contra o desperdício, seja desperdício de água, de energia elétrica, de alimentos, de tempo, de material de construção ou desperdício de dinheiro. É por isso que nós somos convocados pela palavra de Deus a dar valor aos centavos. É por isso que nós somos convocados pela palavra de Deus a dar valor às sobras. Um crente, por exemplo, que é pedreiro, ele não pode chegar no final do dia e sobrou um pouco de cimento e ele diz: esse cimento vai endurecer, então eu vou jogar esse cimento fora, eu vou enterrar ele aqui em qualquer lugar. Os irmãos sabem o que isso traz? Maldição.
maldição. Ah, mas é pouco. A quantidade é irrelevante. Assim como aquela pequena moeda foi notada por Jesus. Um pouquinho de massa jogada fora, desperdiçada. Será medida ou será pesada? Então nós temos que dar valor aos centavos. É por isso que você tem que agendar as datas de vencimento das suas contas de água, de luz, de telefone, de aluguel. Agendar a data de pagamento das prestações para pagá-las no seu devido vencimento, obviamente, se tiver as condições financeiras para tal. E também, até se for o caso, pagá-las antecipadamente. Primeiro porque é preciso cumprir o princípio, que é um outro princípio ético cristão, que é o princípio da quitação. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Esse é o princípio da quitação. E violar um princípio, meus queridos irmãos, é algo muito grave. No campo jurídico, violar um princípio é pior do que violar a lei. Porque os princípios, eles estão acima das leis. Eles são supra-legais. E violar um princípio é algo muito grave. Então, o princípio da quitação é um princípio estabelecido por Deus. E em segundo lugar, se você pagar hoje uma conta que venceu sexta e você só vai pagar segunda, você vai ter que pagar multa, juros e correção monetária. E aqui não importa se o acréscimo é muito ou é pouco. Ah, mas o Código do Consumidor só permite que a multa seja de 2%. Se for mais, eu vou na delegacia do consumidor, eu vou no PROCON, eu vou no IDEC, eu vou reclamar porque estão cobrando acima do que o Código do Consumidor permite. Não, irmãos. A questão não é se é muito ou se é pouco. A questão é quebrar um princípio ético-cristão estabelecido na palavra de Deus, que é o princípio do não desperdício. Então, cada um de nós tem que ser uma pessoa organizada. Temos que anotar os vencimentos para que nós possamos ser uma pessoa bem-aventurada. Porque bem-aventurado é aquele que recebe o ok de Deus. E aqui então, irmãos, está incluído nesse princípio ético cristão, dar valor aos centavos, dar valor às sobras, porque Deus é contra o desperdício. Existem vários textos no Antigo Testamento a esse respeito, mas eu acho que o texto mais representativo é em João capítulo 6, quando Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e ao final todos estavam alimentados, todos estavam saciados, e o Senhor Jesus deu uma instrução expressa, explícita, inequívoca, uma instrução clara e também motivada para os seus discípulos. Ele disse, João 6,12, recolhei os pedaços que sobejaram, ou seja, catem tudo que sobrou, porque as pessoas davam uma mordida naquele lanche e falavam, não aguento mais, e deixava ali. E Jesus falou, catem tudo o que sobrou, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aqui tem, meus queridos irmãos, um outro princípio ético-cristão, que é o princípio da motivação. Jesus falou, recolhei tudo. Por que recolher tudo? Para que nada se perca. E eu fiquei pensando, irmãos, que várias vezes nós quebramos esse princípio da motivação.
Porque nós damos uma ordem para um filho, ou pedimos algo para alguém que está realizando algo sob a nossa orientação. E os irmãos sabem, apesar de a gente pedir por favor, é apenas uma questão de educação, mas na realidade aquilo consubstancia uma ordem, algo que deve ser feito. Você é um gerente, você é um chefe de seção, ou você é um empregador, ou você de alguma maneira está emitindo um comando. Eu achei muito interessante, porque Jesus aqui, quando ele disse, catem tudo, ele não esperou eles perguntarem, por que, Senhor? Ou para quê? Jesus foi completo. Ele disse, recolham os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então, meus queridos irmãos, quando nós falamos para um filho, ou falamos para alguém que está sob a nossa orientação, faça tal coisa. E se ele perguntar por quê? Porque eu estou mandando. Está errado. Porque precisa ser feito. Está errado. Pior ainda, porque sim. Jesus disse, catem os sobejos, para que nada se perca. Sim, irmã. Eu entendo que nesse aspecto também é bem mais abrangente no que diz respeito ao que a gente praticamente não se vê muito falar com relação à reciclagem, a separar os lixos. Então, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus vai destruir os que destroem a terra. Quando nós juntamos a comida com as garrafas PETs, com os saquinhos e jogamos tudo lá de qualquer forma na lixeira, nós estamos também destruindo a terra, ou seja, nós estamos também pecando contra Deus no que diz respeito a esse aspecto. Quando nós pegamos o nosso cabelo que cai a hora que a gente toma banho e deixa aí pelo ralo, ou fio dental, ou qualquer coisa, nós estamos também infringindo esse princípio da palavra de Deus. Com relação aos resíduos de construção civil, eles são extremamente tóxicos, eles têm alta concentração de produtos químicos que tem que ter um destino adequado. A gente trabalha muito lá dentro da Unicamp e as caçambas são separadas. A de gesso é um, a de madeira é outra, ou seja, cada tipo de resíduo tem que receber o seu destino adequado. E as donas de casa, já por uma cultura de tempos, junta tudo no mesmo saquinho e joga fora. Isso também, perante Deus, nós estamos pecando quando agimos assim. Perfeitamente. Então, queridos irmãos, Deus é contra o desperdício. O não desperdício é um padrão ético cristão. E Jesus disse, recolham todas as sobras, para que nada se perca. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras em suas vidas, por necessidades pessoais, porque não deram o devido valor às sobras. Quebraram esse princípio, não observaram esse princípio, não deram o devido valor às sobras, e agora eles não podem ser sustentados pela abundância de Deus, a não ser que faça aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, todas as vezes que nós pecamos. Arrependimento. Lembra-te onde caístes. Volta e pratica aquilo que deve ser praticado, da forma como deveria ser praticado. Pratique as primeiras obras. Por outro lado, as pessoas que consideram as sobras como algo a ser cuidadosamente recolhido, armazenado,
como disse Jesus, para que nada se perca, estão abrindo as portas de sua vida para a abundância de Deus. Agora, a ética cristã, irmãos, ela exige que nós demos o devido valor às pequenas coisas, demos o devido valor aos centavos, demos o devido valor às sobras. Nesse sentido, eu gostaria de sugerir que as irmãs que pilotam os vossos fogões, aproveitem as sobras de arroz. Eu acredito que ninguém joga arroz fora. Bolinho de arroz, que é uma delícia. Eu até peguei uma receita de bolinho de arroz. Depois, se alguém quiser, pode falar comigo, que eu tenho, ou com o Pedrinho, que eu até passei a receita ali. Nós não vamos colocar essa receita, porque não vai dar tempo. Mas se alguém quiser fazer o bolinho de arroz e trazer próximo domingo, já é bem-vindo. Você vai fazer? Sim. Maravilha. Você dá por favor, o microfone aqui para a Hannah. Quando você diz, na Bíblia e tal, dá valor às obras, e se, por exemplo, assim, tipo, eu tiver uma comida que eu não vou comer, mesmo ela estando fresca ou não, entendeu? Ou uma barrinha de cereal, por exemplo. Eu ando todos os dias pelo centro. E tinha um dia que eu tinha uma bolacha na bolsa e eu não ia comer, porque eu não estava com vontade, mas também não ia jogar fora. Aí eu passei na frente de um mendigo que todo dia eu passo lá, ele manda bom dia e tal. Inclusive eu acho ele, assim, um ser humano abençoado. Porque, nossa, ou a alegria de viver, sabe? E aí eu fui e entreguei para ele essa bolacha. Então, quando você diz respeito a dar valor às sobras, seria nesse âmbito também? Sim, também. De qualquer maneira. Porque a sobra, você pode utilizá-la ao depois, no dia seguinte, enfim, em sendo de comida que nós estamos falando, congelar. Se não for comida, você pode guardar e dar para alguém que está precisando, enfim. Mas é maravilhoso compartilhar aquilo que você tem, não somente as sobras, mas dividir ou até dar aquilo que você tem. Amém? Bom, irmãos, a ética cristã, ela tem como fontes, como fundamentos, em primeiro lugar, o decálogo. Os 10 mandamentos são preceitos éticos da lei moral de Deus. Tem também como fontes a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Tem uma influência ética para os seguidores de Jesus, abarcando esferas morais, sociais e espirituais. Em terceiro lugar, uma terceira fonte, os evangelhos. Aqui está no plural, mas quando nós falamos evangelho, só existe um evangelho, que é o evangelho de Jesus. Aqui está no plural, porque está como uma representação dos livros. Mas o evangelho é singular. Só há um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas do Senhor. O Sermão do Monte, pela sua importância, ele é destacado, porque nele são reveladas a ética e a moral do reino de Deus em questões como a ira, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança e o amor, e também aborda a esmola, a oração, os jejuns, passando pela questão do pré-julgamento, dos falsos profetas e dos alicerces espirituais. E também as epístolas paulinas e as epístolas gerais, que trazem ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação com Deus, com o Estado, com o próximo, a injustiça social, a questão da sexualidade cristã e do casamento. O último tópico da nossa lição diz que nós somos chamados a viver eticamente.
os israelitas foram reprovados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Tal registro foi feito para nossa advertência, pois as Escrituras dizem acerca do perigo de não vivermos o ideal ético de Deus. Paulo fala em Coríntios, que é o texto que está apontado aí, capítulo 10, versículo 5, que Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que eles foram prostrados no deserto. Eles morreram no deserto. Queridos irmãos, nós estamos sempre diante de uma encruzilhada, diante de dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. A Bíblia diz que quando você agrada o Senhor, Ele realiza os desejos do seu coração. Salmo 37 e versículo 4. Por outro lado, conforme nós lemos, os israelitas optaram por um viver fora da ética de Deus. E isso desagradou a Deus. E quase todos morreram no deserto, porque Deus disse: essa gente não vai entrar na terra prometida. Nós temos 3 subtópicos. O primeiro: não cobice as coisas más. Ou seja, não cobice os prazeres do mundo. Alguns preferem, como diz o nosso autor, o hedonismo e a escravidão do pecado a cumprirem a lei moral de Deus. Segundo, não vos torneis idólatras. A idolatria não é apenas uma imagem de escultura. Uma imagem de escultura também é idolatria. Há pessoas que mantêm essa, veio da minha bisa, lá de Portugal, essa imagem de Fátima. Desfaça-se dela. Mas também qualquer coisa, seja uma pessoa, seja um cargo, seja uma posição, que em nosso coração ocupe primazia, se torna um ídolo. Meus queridos irmãos, tornar-se um idólatra é uma coisa muito simples. E os irmãos estejam certos que as trevas, os demônios estarão nos pressionando para que nós coloquemos em primeiro lugar pessoas, cargos, posições, objetos, e o reino de Deus, os interesses do reino de Deus, fiquem em segundo lugar. A terceira recomendação aqui é: não nos prostituamos. Aqui, a prostituição, ela está em duplicidade de entendimento. Primeiro, a prostituição como obra da carne, que diz respeito a relações sexuais ilícitas. A imoralidade, a prostituição, a impureza e a lascívia, que são as 3, porque aqui está de maneira exemplificada, são obras da carne, mas cada uma no seu âmbito. E a prostituição também espiritual. Os dias que nós vivemos, meus queridos irmãos, são dias que favorecem a prostituição, a impureza e a lascívia, mas também são dias que favorecem ao adultério, à prostituição espiritual. Porque são dias que as pessoas trazem várias filosofias religiosas. Algumas vêm do budismo,
outras vêm do islamismo, outras vêm do cristianismo, e junta tudo aquilo. E existem doutrinas codificadas que representam uma mistura disso tudo. Então a palavra de Deus aqui é muito completa. Não nos prostituamos no corpo que é templo do Espírito Santo. E não nos prostituamos também em coisas espirituais, porque a graça do Senhor, ela é suficiente e nada precisa e nem pode ser acrescido à graça do Senhor. Amém? Uma outra forma de prostituição, que até o autor chama a nossa atenção, é o que ele chama de graça barata. Graça barata. Há um preço. É preciso arrependimento. É preciso arrependimento. Por que chama de graça barata? Porque há uma teologia, meus amados irmãos, que não é voltada para arrependimento, é voltada para a vida abundante, a vida saudável, a vida com bens, com posições e etc. E isso é tudo. Não. A graça tem o seu primeiro degrau no arrependimento. A conclusão é: a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético, moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século 21. Os dias que nós vivemos, irmãos, que são dias que precedem o arrebatamento, a profecia diz que serão dias difíceis. Serão muitas as questões que serão enfrentadas no âmbito profissional, familiar, político, social, econômico e espiritual. E como crentes, nós estaremos sendo desafiados a tomar decisões que vão impactar o nosso presente, vão impactar o nosso futuro, vão impactar o futuro de outras pessoas. Eu fiquei pensando, por exemplo, na hipótese de um irmão que é médico e em breve, no Serviço Único de Saúde, vai ter que fazer determinadas cirurgias que estarão em absoluto confronto com a palavra de Deus. Eu creio que muitos médicos ficarão desempregados. Eu creio que muitos policiais também ficarão desempregados. Porque ele vai ter que prender aquele irmão que não quis se submeter a tal. Porém, queridos irmãos, a presença do Espírito Santo no nosso coração, as nossas vidas controladas e presididas pelo Espírito Santo. Os irmãos se lembram de uma série de pregações que nós fizemos, de que nós não seríamos mais controlados por nós mesmos, mas seríamos controlados e presididos pelo Espírito Santo. Eu vou dizer para os irmãos, somente uma vida presidida, controlada pelo Espírito Santo, para que nós possamos ter um viver ético cristão, como a palavra de Deus estabelece. Mas o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo vai nos dar poder. O Espírito Santo vai nos dar força.
o Espírito Santo fará com que o poder de Deus seja maior do que os nossos sentimentos, seja maior do que a pressão que virá contra nós. E o mundo vai testemunhar que Jesus está em nosso meio.